Amados irmãos, prezados amigos, é sem dúvida um prazer renovado estarmos mais uma vez aqui, sabendo que estamos para um fim muito glorioso, muito sério e também muito bom para nós. Aparentemente, agora é dessa maneira que nós nos podemos reunir e já uma vez que é assim também aproveitamos e estamos juntos com nossos prezados amigos em suas casas, aqueles que se dignaram ligar vossos aparelhos para estarem conosco. Hoje, aliás, como sempre, nós estaremos tratando de um assunto muito sério. Os assuntos bíblicos são todos muito sérios, mas estaremos dizendo porque dentro de alguns minutos. Sinceramente, deixe-me vazar o meu coração um pouco. E, pessoalmente falando, e desejo que o Senhor vos abençoe muito, muito, muito. A cada um de vocês que estão ouvindo a minha voz, todos nós precisamos de uma bênção da parte de Deus para nossas famílias, para nossos queridos que vão se criando, etc. Pois eu desejo que o Senhor ricamente vos abençoe e vos dê muita paz, porque a paz de Deus dá saúde à vida, e à vida física e à vida espiritual. Neste momento nós vamos orar ao Senhor como costumamos fazer. Oremos. Pai eterno, nosso Deus, te louvamos porque o Senhor nos dá a graça, o privilégio, o conhecimento de nós sabermos que o Senhor é o nosso Deus, consequentemente o nosso Pai Celestial. Senhor, não fomos nós que trabalhamos para isso, foi o Senhor que preparou tudo através do Senhor Jesus, para nós gentios, para nós que não éramos judeus, termos também a graça de nos aproximarmos de Ti. E tal graça foi essa, Senhor, que desde tanto tempo continua sendo maravilhosa e continua trabalhando, salvando almas, chamando pessoas para o Teu reino. Senhor, nós te louvamos por essa Tua obra, Senhor, nós te louvamos por isso que o Senhor tem feito. E agora te pedimos uma bênção. O Senhor sabe que estou necessitando da Tua ajuda, aliás, como sempre. Ajuda-me, Senhor, a dizer o que está no nosso coração acerca disso. Ajuda os nossos ouvintes a compreenderem, que ninguém se sinta atingido, que ninguém se sinta alcançado por alguma má vontade, coisa no género. Vamos, Senhor, pedir-te que o Senhor nos faça reconhecer o Teu amor como que derramado sobre cada um, sobre cada família, sobre cada lar. Meu Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos, e todos querendo podem dizer amém. Amém. O nosso tema de hoje vem-me em segundo lugar, isto é, tinha uma outra palavra para falar e já agora eu digo o que era. Era juntar duas porções bíblicas e paralelas que estão na Sagrada Escritura, que é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e São João, capítulo 10, salvo erro, que é Jesus disse, eu sou o bom pastor. Era isso que eu estava procurando desenvolver, mas de repente apareceu na nossa mente, e eu creio que o pregador do Evangelho é assim, de repente ele está pensando, falando numa coisa, e de alguma sorte, ou de alguma maneira, o Senhor o guia a fazer outra coisa, ou a falar de outro assunto. Nós hoje vamos falar sobre uma pergunta que tenho ouvido pessoas fazerem ao longo da vida, mas o mais interessante é que mesmo pessoas que assistem às igrejas, até mesmo nossas igrejas, nós chamamos de nossas igrejas evangélicas, eles fazem a seguinte pergunta: como posso saber que eu sou salvo? Eu sei que, eu tenho ouvido pessoas dizer isso, eu sei que em tal e tal tempo eu tive uma experiência e deu o meu coração a Jesus, etc. Mas será que estou salvo ainda? Bom, irmãos, não há nenhuma razão bíblica para que isso seja uma pergunta. De facto, a Bíblia Sagrada responde a isso, bem respondido. Parece-me que as pessoas que fazem essa pergunta sejam pessoas que vêm à igreja e pessoas que nem pensam em vir à igreja. Eu penso que elas fazem essa pergunta porque
elas não conhecem ou conhecem muito pouco acerca da Bíblia, porque a Bíblia nos fala disso, mas não fala em resposta, porque fala numa outra forma. Fala como dizendo, informando, compreende? Informando as pessoas, os leitores da Bíblia, de que não há razão para ninguém perguntar se ainda sou salvo, como é que vê saber que sou salvo. Compreendemos, sem dúvida nenhuma, a razão porque as pessoas perguntam isso. Eu creio que tudo o ser humano, de certo modo, ou pelo menos algumas vezes, levado à desconfiança, a desconfiar, a não confiar nisso ou a não confiar naquilo, é levado à dúvida. Não há dúvida que aparecem algumas perguntas na nossa mente, mas neste sentido, vamos ver o que é que a Bíblia tem para dizer, sim? Não vamos ser longos, vamos usar o nosso tempo habitual e eu vou fazer a diligência a ser o mais claro possível. Não vamos usar palavras muito caras dessa vez. Então, como pode alguém saber que é salvo? Esse é o nosso tópico. Nós vamos falar, desenvolvendo este assunto, sobre princípios dominantes, princípios que estão escritos na Bíblia, dominantes. O que eu quero dizer por dominantes é princípios básicos e não tanto em pormenores, coisas que podem acontecer entre meio de um acontecimento e de outro. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus que também é conhecido entre nós como o apóstolo dos gentios. No capítulo 7 do livro de Romanos, para os lados do fim do capítulo, aí de começar talvez 7:14 ou mais ou menos, ele dá um mergulho de cabeça. É verdade. Só lendo essa passagem. Nós não vamos ler para não nos atrapalharmos com o tempo, mas ele dá um mergulho, é uma metáfora, é uma alegoria, parábola, como quiserem compreender melhor. Ele criou um episódio no verso 7, no fim do capítulo 7, ele criou um episódio para despejar, para desabafar o que estava lá dentro acerca do homem que tem a lei de Deus, mas sem fé. O problema todo do povo judeu foi esse, foi ter a lei de Deus que era boa, santa, espiritual, etc., mas eles não usaram com fé. Então Paulo faz uma descrição deste assunto, mas vê-se mesmo que ele mergulhou de cabeça. Ele chegou ao ponto de dizer assim, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse mal está comigo. Mas isso não é necessariamente o apóstolo que está passando por isso. Isso é uma experiência que ele está procurando transmitir aos seus leitores. O apóstolo Paulo, ele era muito profundo e se ele estivesse connosco, possivelmente ainda era profundo. Mas então, logo mais, quando ele disse essas palavras que estão escritas no fim do capítulo 7 de Romanos, que ele disse, miserável homem que sou, mas ele logo diz assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Quer dizer, ele não estava nessa situação de miserável, isso foi apenas um aviso, uma descrição, algo que ele quis mostrar às pessoas para ter pé do que ele disse então no capítulo 8. Nós já vamos lá, mas o que quer dizer com isso é que ele logo disse, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que afinal de contas não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. De certo modo, a nossa base para nós desenvolvermos
esse ensino, vamos dizer, essa resposta à pergunta como posso eu saber se sou salvo, eu quero chamar-lhe mais de ensino do que pergunta, mas seja como for, pode acomodar as minhas palavras aos seus ouvidos da melhor maneira para você compreender o que estamos falando. Agora, eu vou fazer uma leitura no capítulo 8 de Romanos. Eu acredito que, pelas vezes que já falei no capítulo, alguns de vocês já abriram a Bíblia. Se tencionam abrir a Bíblia, hoje seria bom para você ver com os seus olhos o que nós estamos lendo. Eu passei por um pequeno temporal para estar apanhado num bocado de frio e então eu estou sofrendo muito de boca seca. Tenham paciência, eu peço desculpa por isso. Então, eu vou ler para os irmãos, continuando, em Romanos 8, Romanos capítulo 8, e eu vou ler o verso 5, o 6, o 7 e o 8. Isso é exatamente o ensino. Isso é exatamente onde está baseado a nossa crença, onde estão baseados, deixe-me usar o termo, onde estão firmes os nossos pés na rocha inabalável que é a palavra de Deus, que é Jesus. Tudo isso é uma rocha inabalável e está aqui nestes versos. Estou absolutamente certo que principalmente aqueles que foram buscar a Bíblia e estão indo buscar a Bíblia para nos acompanhar a ler, e estou absolutamente certo que vão ser abençoados com essa leitura. Vamos então, Romanos capítulo 8, verso 5. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, o que o Espírito deseja. Verso 6. A mentalidade, a capacitação da carne é morte. Estão percebendo? A mentalidade é o pendor, a tendência da carne é morte. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ah, que coisa! Até parece impossível. Está escrito na Bíblia. Parece impossível. Eu fiquei maravilhado quando eu meditava nisso. Ler é uma coisa, meditar é outra coisa. O verso 7 diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Imagina, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. Que coisa! Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E confesso-vos, esses 3 ou 4 versos, 5, 6, 7 e 8, está aqui uma passagem bíblica profunda, poderosa, sem dúvida nenhuma. Isso cala todas as perguntas. É verdade. Isso não responde, isso ensina essa questão de como posso eu saber que eu sou salvo. O verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem anda no desejo da carne, desculpe-me ser tão prático, mas a verdade é, não é salvo. Se anda segundo a carne, não é salvo. O que é andar segundo a carne? Ora, fique sabendo,
de que essa carne que a Bíblia está falando não é a carnina do braço, sei lá, da perna, eu não sei qual é a parte do corpo que nós temos mais carne. Não está falando nessa carne. Está falando naquilo que é carnal. Vou-lhe explicar o que é carnal. Por interessante que pareça, quase incrível, carnal é o mesmo em português e em inglês. E na Sagrada Escritura tem o mesmo valor, o mesmo significado. Carnal não tem nada a ver com carne. Até porque em inglês temos meat, beef, temos flesh, temos pork, temos poultry ou alguma coisa assim parecida. Isso são carnes, mas carnal não tem nada a ver com isso. Em português não temos, creio que não temos tanta definição como em inglês acerca das carnes. Também há alguma, não vamos tratar disso. Mas o facto é, agora, explicar o que é ser carnal. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que é a carne? A carne é a nossa velha vontade. Adão, ouve lá o Senhor. Ouve. Não comas daquela árvore. Não comas daquela árvore. É ver comer daquela árvore. Esse é um homem que quer experimentar ver comer. E o problema todo está é que nós descendemos do nosso querido papai Adão e nós trazemos conosco essa ferramenta. Nós trazemos conosco essa forma de pensar. Que não faças isso, não sejas imoral. Não, eu quero fazer o que é imoral. Eu quero fazer o que é imoral, o que a minha carne, o que o meu desejo interior quer fazer. Quero lá saber agora das igrejas e dos dirigentes das igrejas. Deus está no céu. Não, como agora não faz? Esse é homem, esse é novo. Esse é mulher, esse é nova. Eu quero fazer o desejo da carne. Então ficas sabendo que o desejo da carne não te dá a entrada no céu. Presta atenção. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Deixa-me fazer só uma pergunta. Tipo de sondagem. O que é que enche a tua mente durante a noite ou quando estás acordado? O que é que enche a tua mente, o teu pensamento? É coisas acerca do céu? São coisas acerca de Deus? Tu pões-te a pensar acerca do que Jesus sofreu por nós para nos dar a salvação? Tu pensas acerca de quando morreres, deixares este mundo e ires para a eternidade, tu pensas em estar com o Senhor? Tu, por acaso, lembraste de ter lido um pouco na Sagrada Escritura antes de deitares a cabecinha no cabeçal cansado, etc., na caminha que Deus te deu, na casinha que Deus te concedeu? Tu lembraste de Deus por algum momento para lhe agradecer? Ou é só carne? Ou é só imoralidade? Eu não quero nomear mais nada. É só isso que eu quero nomear. Ou é só isso? Se isso é o que enche a tua mente, isso é o que tu és. Desculpa-me chamar de tu, mas é melhor do que você. O que enche a tua mente é o que tu és. A nossa mente é a cadeira, é o trono do nosso ser. De facto, as coisas bem pensadas e analisadas, a nossa mente é a nossa alma. Por conseguinte, a tendência, se é maligna, é para o mal.
Mas ouve agora a segunda parte do verso. Se nós não chegarmos ao 8, é o costume, nunca chego ao fim em paz. Eu sempre demoro muito pelo caminho. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o desejo da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Qual Espírito? Por acaso está escrito aqui com letra maiúscula, uma letra grande, mas se não fosse com letra grande, nós já sabemos que esse Espírito é o Espírito Santo, aquele que, ouça, mas quem vive de acordo com o Espírito, está lendo na sua Bíblia? Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quando nós estamos pendentes para o Espírito toma conta do nosso ser, porque o que nos faz estar pendentes para o Espírito é nós crermos no sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, e quando nós cremos neste sacrifício, o Espírito Santo vive em nós. Imagina uma coisa dessas. Isso é a pura da verdade que eu estou-vos falando. Quando o pecador aceita, crê que Jesus morreu pelo pecador, por mim, morreu por aquele, morreu por aquela. Quando nós cremos assim, o Espírito Santo vem e faz morada em nós e nos dá o desejo para nós pendermos, para termos o pendor, a tendência para as coisas do Espírito. Então, o que é que acontece? Nós pensamos no Espírito, pensamos em Deus, pensamos no céu, pensamos no que Deus tem prometido para nós, não só no céu, mas ainda nessa terra. Sabemos que, apesar de tudo, trambolhões para um lado, trambolhões para o outro, mas o Senhor está conosco. Essa é a diferença. Essa pessoa não precisa perguntar a ninguém se ainda é salvo, como é que deve saber que é salvo. É muito fácil. Se a vossa tendência é para a carne, você ainda não é salvo. O que isso quer dizer? A salvação não é minha, o céu não é meu, a palavra de Deus não é minha, eu não sou dono de nada, eu estou sendo o mais suave possível. Se vossa tendência é para tudo quanto é carnal, você ainda não é salvo, mas pode ser salvo, porque a porta da salvação, que é Jesus, ainda está aberta. Acredite-me, está vivendo alguém que é capaz de dizer a verdade e só a verdade. Acredite-me, um dia essa porta vai fechar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu, com corpos glorificados, essa porta vai fechar, porque o Espírito Santo que agora está aqui, guiando, consolando, etc., aqueles onde o Espírito Santo mora, o Espírito Santo vai com a igreja e o mundo vai ficar exatamente como costumam dizer em português, entregues à bicharada, ou seja, ao anticristo. Eu sei que a palavra, a expressão não é popular, mas eu estou falando exatamente o que é e como é que as coisas vão ser. O que eu não sei e ninguém sabe é quando é, mas que vai ser sem dúvida nenhuma. E o nosso alvo não é estar aqui apontando ninguém, classificando um, eu disse classificando o outro. O nosso alvo é alertar as pessoas acerca da salvação que ainda há em Cristo Jesus. O que não está no programa é o que eu vou dizer agora. Certa ocasião, quando era criança, eu vi um pregador dizer que há pessoas que simplesmente não querem ir para o céu. Vão ficar mais bem dispostos no inferno do que propriamente indo para o céu. Eu não sei porque é que esse pastor disse isso, talvez ele tenha mais experiência do que eu. Mas eu tenho notado que há pessoas que simplesmente não querem nem cheirar o que cheira, o que soa como igreja, palavra de Deus,
nomes de religiões, etc. Eu não quero falar em nome de religião daqui, mas seja como for, a porta da graça ainda está aberta. Deixa continuar. Eu já mostrei o verso 5 e o verso 6. O verso 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Quer dizer, o que vai para a esquerda é morte. Morte significa separação. Quando nós morrermos, não é o fim de tudo, não, é o fim da nossa vida como nós a temos agora, mas o nosso espírito passa por uma outra dimensão, passa para a eternidade. E os que vão com o Espírito, os que vão com Jesus, têm vida eterna e os outros não acabam. Os que vão para as trevas não acaba. Chama morte, mas não é uma morte de desaparecer. É uma morte que ainda fica existindo, mas sem o consolo da vida que é Jesus. Continuando. A mentalidade da carne, verso 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Imaginam as pessoas que se inclinam segundo a mentalidade dos desejos carnais, declaradamente são inimigos de Deus. Será que todos estão me compreendendo? Eu estou falando para a gente. Se eu soubesse que não estava falando para a gente, eu estava calado em um lugar qualquer. Eu estou levando a sério o que eu estou conversando. Eu não estou aqui só para passar 30 minutos falando da palavra de Deus. O que eu estou falando é verdade. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem está sendo controlado pela carne está sendo inimigo de Deus declaradamente. Inimigos de Deus, e nem pensar nisso. E a carne, ela é inimiga de Deus porque não se submete, não obedece, não fica por baixo a carnalidade, não se submete à lei de Deus ou à vontade de Deus, e nem tampouco, está escrito, e nem tampouco pode fazê-lo. Por quê? Porque quem está na carne nada pode fazer para agradar a Deus. Quem é dominado pela carne, verso 8, não pode agradar a Deus. Então, como é que nós vamos resolver esse assunto? Como é que eu vou terminar o meu tempo de vos falar acerca disso, se eu não vou saber que as pessoas que estão na carnalidade, não vão entregar sua vida a Jesus? Eu fico, de certo modo, preocupado, porque isso é verdade, isso é o que acontece. Alguém pode dizer, preocupa-te contigo e deixa-me na mão. Se fosse para isso, fosse para me preocupar só comigo, de certeza absoluta que eu não estava atrás dessa estante. Só Deus é quem sabe, mas até onde eu posso saber, não há dúvida nenhuma. Não é que tenha alguma coisa a ver com sua vida, mas o amor de Deus... O amor de Deus derramado no nosso coração nos constrange a sermos até perseguidos, se necessário. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Porque a carne é inimiga de Deus e a pessoa que é inimiga de Deus não pode. Mas nós temos boas notícias. A notícia que nós temos é que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem quiser estar em Cristo Jesus não tem que comprar um bilhete, não tem que levantar uma licença na Câmara, não tem que fazer nada disso. Dobra o seu joelho, fala com Jesus, o Espírito Santo está à tua volta. O Espírito Santo não está longe de ti, como está escrito, Deus não está longe de ninguém, está só à espera que tu olhes para Ele e Ele certamente te restaurará. Ele certamente elucidará a tua vida, o teu coração, o teu entendimento. Mas eu vou dizer só mais uma vez, e sempre repito isso, porque eu acho que é muito importante. Sabe uma coisa? O primeiro passo é nosso. Os passos todos Deus já deu.
Os passos todos Jesus já concluiu indo à cruz do Calvário e ressurgindo de entre os mortos para nunca mais morrer. Agora, o próximo passo é o nosso de virmos, chegarmos a Jesus e o Senhor fará o resto. Olha, isso é uma coisa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em águas tranquilas e leva-me a pastos verdejantes. Isso é um salmo consolador. Eu não te quero deixar triste, dizendo para ficares pensando que és carnal, que não tens salvação, que não sabes que és salvo. Não, o amor de Deus ainda está derramado neste mundo. Olha para o Senhor, chega-te para o Senhor, pede ajuda a alguém que saiba mais do que tu neste sentido. Abraça o Senhor de todo o teu coração e Ele te compreenderá, salvará a tua alma, serás a pessoa mais feliz deste mundo. Porque quando nós experimentamos o amor de Deus, pessoalmente falando, é uma maravilha. É os céus em contacto com a terra. Terminando, prezados amigos, eu podia continuar, mas estava gostando. Mas terminando, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai eterno, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Bem, Deus, o Senhor vê quanta insuficiência na demonstração da Tua palavra, mas eu creio, Senhor, que há poder no nome de Jesus e no Espírito Santo para fazer essa palavra, Senhor, para iluminar esses corações e essa palavra em suas vidas. Entregamos esse assunto nas Tuas santas e poderosas mãos, Senhor, e ao Teu nome nós damos toda a honra e toda a glória, porque oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Com isso, temos terminado a nossa sessão para esta noite. Fiquem com Deus.